Jesus não cumpriu toda a lei? Ele ainda era o Cordeiro puro? Muita gente se pergunta, se Jesus não cumpriu todas as leis de Moisés, como ele pôde ser o Cordeiro puro e sem pecado que estabeleceu a nova aliança? Hoje você vai entender a diferença entre as leis que Jesus cumpriu e as que ele transformou. A lei dada a Moisés era composta por 3 tipos principais. 1. Leis morais, como os 10 mandamentos. 2. Leis cerimoniais e sacrificiais, ligadas ao templo, rituais e purificações. 3. Leis civis e de punição, que regulavam o povo de Israel como nação. Jesus cumpriu perfeitamente a lei moral, viveu sem pecado e obedeceu fielmente aos 10 mandamentos. Mas as leis cerimoniais, sacrificiais e civis, essas ele transformou e deu um novo significado. Leis cerimoniais que Jesus não cumpriu. Purificações rituais. A lei dizia que tocar leprosos, mortos ou mulheres com fluxo de sangue tornava a pessoa impura. Levítico 15. Números 19. Mas Jesus tocou essas pessoas e as curou. Ele não ficou impuro, ele purificava. Lavagem das mãos antes de comer. Os fariseus acusaram Jesus de desrespeitar a tradição. Marcos 7:5. Jesus respondeu que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Alimentos proibidos. Em Marcos 7:19, Jesus declarou puros todos os alimentos, contrariando as restrições de Levítico 11. Leis sacrificiais que Jesus não cumpriu. Ele não ofereceu sacrifícios de animais no templo, como ordenava a lei. Por quê? Porque ele veio ser o sacrifício perfeito. Fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Hebreus 10:10. O templo era símbolo da presença de Deus. Mas Jesus disse, destruam este templo, e em 3 dias o reconstruirei. João 2:19, falando de si mesmo. Leis de punição que Jesus não executou. A mulher adúltera. Pela lei, Levítico 20:10, ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. João 8:7. Ele não aplicou a pena, mas ofereceu perdão e nova chance. Jesus não executou ninguém, não condenou pela força da punição, porque ele veio salvar o que estava perdido, não condenar. Mas Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Jesus nunca transgrediu a lei moral. Ele amou a Deus acima de tudo, honrou o nome de Deus, guardou o sábado, honrou pai e mãe, não matou, não adulterou, não roubou, não mentiu, não cobiçou, viveu sem pecado. E sobre o sábado, muitos pensam que Jesus aboliu o sábado porque ele curava nesse dia. Mas o próprio Jesus disse, é lícito fazer o bem aos sábados. Mateus 12:12. Ele não quebrou o sábado, ele corrigiu o entendimento distorcido que os fariseus tinham. Jesus respeitou o sábado como dia santo, mas mostrou que o amor está acima do legalismo. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Ou seja, Jesus cumpriu o sábado em espírito e verdade, como parte dos 10 mandamentos. Conclusão. Jesus deu um novo sentido à lei. Jesus não anulou a lei, mas ele cumpriu o propósito espiritual dela. As leis cerimoniais e sacrificiais eram sombras do que viria, e Jesus foi a realidade. As leis de punição mostravam a gravidade do pecado, e ele assumiu a punição em nosso lugar. As leis morais ele viveu plenamente, sem nenhuma falha. Por isso, mesmo não cumprindo todos os rituais e penas legais, Jesus foi o Cordeiro puro e perfeito que inaugurou uma nova aliança, selada com seu sangue, baseada na graça, no arrependimento e na transformação do coração. Jesus não quebrou a lei, ele a completou, e nos convida a viver não mais pela letra, mas pelo Espírito. A justiça agora não vem do altar com sangue de animais, vem da cruz, com o sangue do Filho de Deus. Se inscreva no canal Reformando Ideias. Curta, comente e compartilhe.